mais pessoas, eu trago mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje eu trago pra vocês, gente, um vídeo explicando como conseguir ler e-books, que tem muita gente aí que tem dificuldade em ler e-books. Então, solta a vinheta. Hi, my lovers! Bom, mulher, como é que você tá? Eu tô boa em nome de Jesus. Gente, então no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo onde eu vou ensiná-los a aprender a ler e-book. Porque eu sei que é complicado, porque, tipo assim, ainda mais dependendo da tela do seu celular, o tamanho, por exemplo, influencia bastante, ainda mais, né? Nós que é pobre, não tem aquele lindo e perfeito Kindle, mas é a vida. Gente, esse vídeo não é exatamente com dicas. É tipo assim, eu vou contar a minha experiência com e-books. E aí por aí, no meio dessa contagem, eu vou falando dicas, basicamente. Então, meus amores, pra início de conversa, eu comecei a ler e-books, acho que em 2017. Que também foi o ano em que eu comecei a ler, tipo, a ler mesmo, a começar a gostar de leitura, a começar a ler livros, enfim, a me interessar pela leitura e não ler por obrigação, e sim por prazer. A partir daí eu comecei a ler e-books, mas tipo, não foi exatamente assim. Primeiro eu comecei livro físico normal, e aí teve um dia, eu tava de boa no meu quarto, de boaça, e aí apareceu um vídeo pra mim de uma menina ensinando a ler e-books, a como ler. No caso, tipo assim, o aplicativo por onde baixar, que eu já ensinei pra você, vai estar aqui nos cards, que é um vídeo onde eu mostro aplicativos úteis e nele eu mostro esse aplicativo que eu leio, os e-books, que é o e-reader Prestige, e mostro onde eu baixo os livros, então vai lá conferir que aí você vai ver tudo bonitinho, explicadinho. Mas enfim, eu acabei vendo esse vídeo dessa menina e eu falei, Gente, que massa, eu posso ler o livro que eu quiser. ainda mais, gente, essa dica é perfeita, por quê? Ainda mais pra nós, pessoas que não tem aquela coisa do money pra comprar livro sempre, pra comprar um Kindle, pra assinar o Amazon. Gente, a gente não tem, enfim. Então a gente baixa livros piratas. E aí, gente, eu fui, baixei tudo, aí eu fiquei encantada, queria baixar todos os livros do mundo. Só que aí tipo assim, aí eu deixei lá e não li. Aí que vem a história. Porque, por exemplo, nessa época, eu ainda lia os livros físicos, porque, tipo assim, eu tinha acesso à biblioteca da minha escola antiga. Tinha vários livros, então, tipo, eu tinha muitos livros que eu queria ler lá, então eu nem me importava com aqueles e-books. No caso, com o aplicativo e etc. E só que acontece, nesse ano eu comecei a ler A Seleção, que foi um livro que eu ganhei de amigo meu na época, assim, mais ou menos, e que me fez gostar de ler e que me fez entrar pro mundo da leitura, por isso que eu amo tanto esse livro, que eu já falei no vlog de leitura aqui no canal, vai estar aqui nos cards. E aí, gente, quando eu li esse livro, que é o primeiro de uma trilogia, no caso é uma série maior, mas assim, tem a trilogia certinha, que eu só li a trilogia. E a partir do segundo livro, que é o livro que eu mais odeio dessa série, né, dessa trilogia, que é A Elite, gente, eu demorei um ano pra ler, vocês não estão entendendo. E aí que vem a história do e-book, que, por exemplo, eu lia, né, um livro físico da biblioteca da escola, só que eu não conseguia. E aí eu deixei de lado diversas vezes. E o que me salvou foram os e-books. Foi o que eu consegui. Porque nesse aplicativo que eu falei pra vocês, que já tá nos cards, você consegue ajustar a fonte, ajustar a iluminação, ajustar a cor da página. Porque, tipo assim, eu tenho muito problema com livros de página de cor branca. Eu gosto de livros de cor amarelada. No caso, as folhas, sabe? Aquele com estilo próprio. Eu poderia até mostrar pra vocês de um livro meu aqui, porém não vai aparecer amarelo pra vocês por causa da iluminação. Mas eu gosto de livros assim, então você consegue ajustar, você consegue deixar do jeitinho perfeito ali pra você ler. Então foi isso que me salvou. Eu lembro que na época eu instalei, né, caso eu baixei o EPUB de Elite, e aí sim eu consegui terminar o livro e também li uma boa parte de A Escolha por ele, pelo aplicativo. Nem lembro se eu cheguei a ler A Escolha pelo livro físico, porém foi assim que eu iniciei a minha vida no e-book, lendo e-books. Então assim, gente, sério, eu sei que às vezes cansa a vista, né, tem suas vantagens e desvantagens, porque assim, as vantagens é que você consegue ler bastante livro, no caso, se você baixar pirata, se você tiver dinheiro, se você quiser comprar, problema de vocês, no caso. Mas eu baixo vários livros lá e tudo, então assim, é uma coisa legal que você consegue ter mais acesso a outros livros, né, caso você não tenha como ficar comprando, nem livro físico, nem digital, você consegue ler o livro grátis. Sei que é um negócio meio chato, né, mas é a vida. Mas enfim, gente, basicamente você consegue ter acesso a mais livros, a mais conteúdo, sabe, tudo, então eu acho bem legal. Também você pode explorar, tem outros aplicativos de leitura, ok? E também de que você possa baixar os livros, sabe? Eu indico os que eu uso porque é o que eu uso, então eu sei como é que é e sei que é bom. Porque eu uso esse aplicativo desde 2017 e baixo também por esse mesmo site, ou seja, é bom. Mas enfim, e aí, gente, o que acontece? Então, assim, é bom por isso, é bom também porque, tipo assim, por exemplo, eu gosto, assim, eu leio muito, assim, de noite, por exemplo, ainda mais tempo de aula. Então, pra não ficar com o livro aberto assim, na sua cara, é legal você tá ali, porque aí você pode olhar o seu telefone de boa. Pode cair na sua cara o telefone? Pode. Porém, é muito mais fácil você ler pelo telefone
Fênix, tipo assim, é muito mais fácil você dar com a mão assim do que assim. E ainda mais tem aquela coisa, pelo menos eu, tenho aquela coisa de não querer amassar os livros. Tem muito livro meu que tá amassado porque faz parte, mas eu não gosto. Já ajuda a não amassar os livros, né? E assim, gente, eu às vezes até baixo o e-book, mesmo se eu tiver o livro físico. Porque, por exemplo, um exemplo aqui bem real. Harry Potter e a Ordem da Fênix, pra quem não sabe, é o livro que eu menos gosto da saga Harry Potter. O que eu odeio. Então, pra eu conseguir ler ele, eu baixo o e-book. E de outros livros, porque, por exemplo, também, porque, tipo, a Ordem da Fênix, ele é muito grande, tipo, 703 páginas, sendo bem específica. Então, é um livro mais complicado de ler e nem sempre eu tenho como estar com ele na mão. Então, eu li por e-book uma boa parte. E também eu uso, como já exemplo também desse, pra livros que eu não gosto, pra livros que, tipo, eu nunca leria físico, sabe? Tipo, por exemplo, um clássico. Eu poderia muito bem ler por e-book porque estaria ali de uma maneira que eu gosto, um tamanho de letra que eu gosto e uma cor de folha que eu gosto. Estaria do jeitinho que eu gosto. Então, ficaria mais fácil. Então, já facilita bastante você ler por e-book e você consegue ler livros que você nunca leria físico. Uma outra coisa, galera, agora, ó, ele tem outras N vantagens que, assim, eu sou completamente apaixonada e defensora dos e-books. Tipo, eu consigo ler, às vezes, muito mais rápido por e-book, porém, às vezes, eu leio muito mais rápido pelo livro físico. Porém, por e-book, às vezes, porque como, tipo assim, eu sempre tô com o celular na mão, porque, tipo assim, é um objeto que eu uso no dia a dia, então é muito mais fácil. Tipo, eu ia falar uma desvantagem, mas eu vou falar daqui a pouco. Mas, tipo assim, você sempre tá com o celular na mão, tipo, porque, tipo assim, se você for ter que escolher entre o celular e o livro pra levar pra algum lugar, provavelmente você vai escolher o celular, porque levar o livro pra todo lugar não é possível, né? Ficar com aquele troço na mão. Infelizmente, senão eu levaria pra todos os lugares possíveis os meus livros. Porém, às vezes não, então às vezes a gente sempre tá assim com o celular em mãos ou no bolso e tal. Então é muito mais fácil você ler em qualquer lugar, naquele momento que você tá esperando alguma coisa, enfim. E agora, assim, as desvantagens é tipo assim, por exemplo, cansa a vista. Realmente cansa bastante a vista. Porque independente, você tá ali, né, olhando o celular. Então quando você fica muito tempo no celular, cansa a vista, ainda mais os seus pais não acreditam que você tá lendo o livro. Os meus acreditam porque eu falo e eles veem. Mas tudo bem. Tem essa desvantagem. A outra desvantagem que eu ia falar naquela hora foi a questão, tipo assim, por exemplo, porque a gente tá com o celular. A gente não só lê, né? A gente vê mensagem, Instagram, Twitter e entre outras redes sociais e distrações. Então pode chegar a notificação, como acontece comigo, e eu me distraio, aí eu saio do livro, volto o ano que vem. Então, assim, você pode também colocar pra não ter notificação, sabe? Tipo, eu não sei como é o seu celular, porém, às vezes eu dou um jeito de colocar, ou só arrasto, nem vejo de quem é, porque isso também influencia, né? Velho, as vantagens compensam muito você ler e-books. Sério, gente, leiam e-books, porque assim, é bem legal. Você consegue ler muito mais livros do que livros físicos. No caso, se você não tem acesso a livros físicos como eu, porque, tipo, eu tinha acesso muito mais a livros físicos até ano passado, por conta da minha antiga escola, que tinha bastante livros na biblioteca. E assim, eu acho que não tem os livros que eu gosto muito por lá. Eu acho que na biblioteca da minha nova escola, tipo, é mais livros de educação, sabe? Coisas, esqueci qual é a palavra, mas tem uma palavra. Então, assim, eu acho que não tem, mas eu ainda vou dar uma explorada quando voltar às aulas, que eu não sei quando. Mas enfim, eu não tenho muito acesso e os livros que eu tenho, a maioria eu já li, os que eu não li, porque eu não tô afim. Mas é isso, meus amores, se vocês tenham gostado do vídeo de hoje, inscreva-se no canal aqui embaixo, deixa o like maroto. Não se esqueça de divulgar o vídeo para sua família, seus amigos, seu crush, uma estimação. Compartilha bastante, ainda mais pra aquela pessoa que você sabe que gosta de ler e-books, pra dar uma incentivada. E é aquela pessoa que você sabe que não gosta muito, então pra ela se incentivar a ler, porque é uma coisa maravilhosa e tudo mais. Então assim, também, gente, vamos se inscrevendo aqui no canal, vamos deixando muito like, entendeu? E também vamos comentando bastante pra saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando, enfim. E vamos me seguir também no TikTok e no meu Instagram, que é ambos são Madu Montini. Então é só você ir lá que você acha minhas coisas, meus podres, minhas coisas tudo. Então é isso, gente, beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!